Salve galera de xadrez, vamos continuar aqui rumo aos 2000 jogando partidas rápidas no chess.com. E finalmente, né, chegamos já aos 1600, na verdade na partida passada já tava nos 1600, mas eu não falei nada sobre isso, né, então vou falar um pouquinho aqui do nível de jogo, né, e como funciona. Bom, basicamente os jogadores de 1600 são jogadores que começam a mudar o jogo um pouco, né, começa a mudar. E o que muda a partir de agora, né? Os jogadores de 1400, 1300 até os 1500 são jogadores muito sólidos, porque eles estão jogando com, como posso dizer, eles são jogadores que eles são muito confiantes em algumas aberturas que eles estão acostumados a usar, e também são jogadores que muitas das vezes quando vão ver alguma coisa de xadrez na internet ou em livro ou algo assim, eles decoram lances, né? Então eles acabam sendo jogadores na abertura um pouco sólido. Só que aí depois, no meio do jogo e no final de partida, eles acabam cometendo algum erro, né, alguma infração, mas eles são geralmente sólidos nas aberturas e acaba sendo meio chato de lidar contra os jogadores de 1300 até os 1500, certo? Bom, jogadores agora de 1600 para frente, vou dizer que são dos 1600 até mais ou menos os 1800 de rating, são jogadores que começam a testar novas coisas, e eu reparei muito isso, né? Os jogadores de 1600, 1700, eles gostam de sair das teorias das aberturas, né? Então, o que isso significa? De novo, voltando um pouquinho. Os jogadores de 1300 até os 1500 jogam muito nas teorias. E os jogadores de 1600 até os 1800, eles jogam mais na loucura mesmo. Entende? Eu sinto que quando o jogador chega, né, ele passa por essa fase dos 1300 aos 1500, ele passa manjando algumas coisas da teórica, do xadrez, as aberturas e tal. E aí quando ele chega nos 1600, ele quer meter o louco, quer testar novas aberturas, novo estilo de jogo. Então ele começa a sair das teorias bases das aberturas, né? É ruim? Cara, não vou dizer que seja ruim, mas é bom pra você brincar, pra você dar uma testada, pra você melhorar o seu xadrez. Eu acho que é até legal, né? Mas agora você que tá me ouvindo aí, que quer evoluir e não quer fazer esse tipo de jogo, a minha recomendação nessa faixa de rating de 1600 a 1800 é o momento que você tem que ter o nível tático sólido, eu diria. Aqui nesse momento é legal você dar uma forçada no tático. Tá ligado? Você melhorar mais ainda o seu tático, evoluir seu tático. Você já deve ter um tático legal. Você chegou nos 1600, seu nível tático tá legal, certo? Mas aqui é importante que agora o seu nível de tática evolua bem agora, tá ligado? Tá na hora de você tryhard, né? Tá uma tryhardada no nível tático, porque a partir daqui você vai precisar de uma tática bem acirradinha, de um nível tático legal, porque a abertura vai ser muito caótica, o meio-jogo vai ser muito caótico, o jogo é mais complicadinho, os jogadores sabem mais de tática, eles não caem tanto em táticas também, então aqui é importante você ter uma tática legal, porque eu tenho certeza que a sua base de abertura já está um pouco sólida, provavelmente seu final de jogo ainda é mais ou menos, mas o seu meio-jogo também é um pouquinho razoável, né? Então ter um tático mais evoluído, um nível tático mais evoluído agora vale a pena, certo? Então D4, né? Vamos aqui para peão dama, certo? D5, bispo F4, C6, interessante, certo? Cavalo F3, bispo F5 e agora E3 aqui, jogador faz H6 e C4, jogador agora faz E6, H3, cavalo F6, cavalo C3, cavalo D7, bispo D3 e troca de bispos aqui na posição. Isso aqui é bem conhecida, vocês devem ter visto nas minhas últimas partidas aí, que teve vários jogos de peão-dama, parecida com essa movimentação aqui das brancas, certo? Tomada com a dama. Peão, aqui que interessante, isso aqui parece a semi-eslava, né? Se você olhar bem aqui, tem a estruturinha da semi-eslava nessa posição, né? Vamos ver como ficou. Tem uma estrutura aqui da semi-eslava, né? Só que o bispo não tá em G7, né? Essa é a diferença. Porém, aqui tem a estruturinha da semi-eslava, né? E aqui ele toma, inclusive, uma coisa interessante, na semi-eslava ou na eslava, tanto faz. Eu não gosto de tomar com esse peão, eu acho podre. Eu acho que não vale a pena. Inclusive, se o jogador ele abrir pra cá, você pode tomar com o peão de E e não com o peão de C, que eu acho que é melhor. Então, assim, tomar aqui parece bom, mas não é tão bom assim como parece não, tá? Beleza, aqui eu venho com a dama, ele vem com o cavalo B6, eu recuo minha dama para B3, ele joga bispo D6 aqui, e aqui basicamente eu jogo o meu cavalo
em E5 aqui para manter uma força de jogo. Ele toma com o bispo dele e eu tomo com o meu bispo. O jogador faz pequeno roque e eu faço grande roque. Sim, grande roque na loucura, tá? Beleza, cavalo em D5. Peãozada vai começar a atacar agora pela ala do rei, certo? Então G4 foi utilizado, troca de cavalo aqui, dama captura, peãozinho em F6 e bispo voltando para G3 aqui, certo? Cavalo agora em D5 e agora eu volto a minha dama para C2 com a ideia de tentar entrar com a minha dama aqui nas posições e apoiar, certo? Bom, dama A5 na posição, faço A3, torre D8 e simplesmente um H4 aqui com uns avanços aqui para chegar na ala do rei adversário, certo? Torre D7 e agora eu faço G5 aqui e ele desce peão, porém aqui nunca façam essa porcaria de lance, tá? Eu era besta, eu também fazia isso aqui, tá? Eu era muito... Falava assim, nossa, consegui, olha onde o meu peão tá. Eu ficava muito com essa parada na minha cabeça, né? Mas subir ali não é bom não, tá? Não vale a pena, porque a ideia de você avançar os peões é você quebrar os peões do adversário, entendeu? Essa é a ideia. Se você jogar aqui, você tá ajudando o cara, né? Você só vai manter os peões travados aqui, o rei dele mais seguro. Então não faça isso, certo? Então aqui abre, ele vai com a torre e basicamente bispo aqui, E5 atacando a torre. Torre retirada para G6 e basicamente clau, queda da torre e abandono da partida pelo nosso adversário. E agora que vai ser interessante, mais um puxãozinho de orelha, certo? Bom, outra coisa que eu reparei nos jogadores de 1640, 1600 até mais ou menos os 1800, é que os jogadores, eles não são, olha só que bizarro, eles não são tão seguros quanto os jogadores de 1500. Sim, você não me ouviu errado. Os jogadores de 1500 me deram mais trabalho. Sim, você não ouviu errado. Aí você deve estar se perguntando agora, como é que os jogadores de 1600 a 1800 dão menos trabalho do que os jogadores de 1500? Como é que pode os jogadores de 1500 serem mais complicados de lidar? É aquilo que eu falei pra vocês. Os jogadores de 1500, eles são jogadores que eles querem evoluir no xadrez. Muito. Então eles estão estudando, eles estão lá lendo livros, eles estão lá vendo no YouTube, estão tentando desenvolver. Eles realmente param para pensar na hora de jogar. Eles querem fazer o melhor lance, eles estão tentando evoluir. Entende? Eles não são tão bons taticamente, eles não são tão bons no meio jogo, nem em finais de partida. Porém, são jogadores que estão realmente se esforçando para jogar melhor. Entendeu? Eles estão indo lá com a abertura que eles estão aprendendo, eles estão tentando desenvolver alguma coisa, eles não entregam peças facilmente, porque eles realmente querem ganhar. Só que, vamos supor que esse jogador aí, de 1500, evoluiu, ele conseguiu chegar lá até os 1650. Nesse momento de jogo, esse jogador ele começa a testar muita coisa, entendeu? E aí começa muitos testes, né? O jogador ele passa dessa fase, consegui, bati minha meta de 1700 de rating. Ele começa a testar muito o jogo, e aí acontece o que aconteceu aqui. O cara entregou uma torre inteira no meio do jogo, entendeu? Quebra muita posição e outra. Joga muito rápido também, entende? É jogador de blitz também, aqueles famosos jogadores de blitz. Por exemplo, muitos jogadores chegam nos 1600, 1700 e ficam jogando blitz também. Não jogam só partidas rápidas, jogam partidas rápidas mesclada com muitas partidas de blitz. É errado? Não, não é errado. O problema é que o cara ele vai jogar partida rápida como se fosse blitz, entendeu? E quando você joga mais blitz do que partidas rápidas, o seu nível de xadrez ele cai, ele não aumenta. Ele não vai aumentar. Porque você acostuma o seu jogo a jogar blitz. Você não acostuma o seu jogo a jogar partida pensada. Então muitas das vezes na blitz você vai jogar por jogar, e quando você vai jogar em partida, você vai lá para jogar em partidas rápidas. Quando você chega lá, o que acontece? Sua precisão de lances não é o mesmo. Entende? E aí você vê um lance e já quer jogar rapidão, porque você faz ele no blitz e acha que vai dar certo aqui nas partidas rápidas, e não vai dar certo. Não é a mesma coisa. Entendeu? Então, sim, os jogadores são mais sólidos nos 1500 de rating. Por incrível que pareça, parece até estranho eu falando isso, mas é real. Eu sinto isso jogando contra. Os jogadores de 1600 são muito mais tranquilos para enfrentar, porque eles acabam errando da forma que errou aqui, uma torre inteira rapidinho assim. Entendeu? Não vou negar, também tem jogadores de 1600, 1700 muito fortes, que dão muito trabalho, né? Mas de resto é basicamente isso, certo? Questão de nível, que é uma coisa importante para falar também. Os jogadores de 1600 eles são um pouco mais fracos
acho que no meio jogo. Eu acho que na abertura eles são legais, mesmo eles fazendo a loucura deles ali, eles são meio legais aqui. Porém, eu sinto que no meio jogo eles passam fome e também no final de partida também eu sinto que eles passam muita fome. Se eu for colocar nos dois, eu acho que é mais no meio jogo. Né? Acho que é mais no meio jogo. Acho que a maioria das minhas partidas eu acabei ganhando aqui no meio jogo. Mas é isso. Tamo junto. Dá aquele like para fortalecer. Espero que tenha aprendido alguma coisa. E vamos para a próxima partida.